Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Abreu. E hoje, galera, a gente está aqui de volta para mais um vídeo. E eu quero mostrar hoje para vocês 11 fontes muito legais para você utilizar nos seus trabalhos de design. Então, se você já curtiu o assunto, não esquece, por favor, de deixar o like, de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito no trabalho da gente. E vamos lá, eu quero mostrar para vocês essas fontes aqui. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a Seaside Resort. Eu estou aqui separando em estilos retrô, escrita, sans serif e serif, beleza? E a primeira que eu quero mostrar para vocês é a Seaside Resort. Essa aqui é uma fonte muito interessante porque ela pode servir bastante quando você está trabalhando, por exemplo, com uma coisa relacionada à praia ou a viagem para a praia. Então eu acho que ela é muito interessante nesse sentido. Você pode utilizar ela, por exemplo, num panfleto, num flyer ou num post de Instagram para um cliente que faz esse tipo de trabalho, por exemplo, né, de vender viagem para a praia ou uma festa na praia. Eu acho que serve muito bem. A segunda que eu quero mostrar para vocês é a 42nd Street. Essa aqui é uma fonte muito interessante, principalmente se você está trabalhando, por exemplo, com uma marca que vende calçados no estilo Vans ou All Star. Eu acho que ela funciona super bem nesse estilo e ela serve bastante para as divulgações desse tipo de calçado. Então, 42nd Street é a segunda que eu quero mostrar para vocês. A terceira que eu quero mostrar para vocês é relacionada a algo que para mim eu acho que funciona, que é a Minstrel Pulser para o estilo de música. Então, se você tem, por exemplo, aí um DJ que você tá fazendo uma arte para ele, eu acho que a Minstrel Pulser ela funciona super bem para o estilo e ela vai servir também para poder fazer toda a arte de divulgação dele. Minstrel Pulser tá aí. Eu acho interessante para você estar trabalhando com ela, beleza? Pelo menos para você ter aí no seu catálogo de fontes dentro do computador. Aqui a gente termina a parte retrô e já vamos para a parte escrita, tá? Uma fonte escrita que eu gosto bastante e que vocês vão perceber o porquê é a Great Vibes. A Great Vibes eu acho que ela é interessante por dois motivos. O primeiro é que ela é muito bonita, né? O estilo de escrita dela é muito bonito. E segundo, porque ela é uma fonte que tem uma visibilidade muito boa. Então, eu, por exemplo, e particularmente gosto muito dela, principalmente porque ela foi a fonte que eu utilizei no meu convite de casamento. Então, eu tenho aí um laço afetivo com a fonte, a Great Vibes, ela é muito bonita e particularmente eu gosto bastante, a minha esposa também gosta bastante, exatamente por conta disso. A Great Vibes, ela tá dentro do meu coraçãozinho. Great Vibes tá aí pra vocês, fonte escrita pra vocês utilizarem. Tá aí um segmento legal pra vocês utilizarem, festa de casamento. Uma outra fonte que eu quero mostrar para vocês aqui, e essa aqui eu não tenho aqui um estilo específico que você pode estar utilizando, mas você pode ter essa fonte aqui por um outro motivo, que é a Pacífico. A Pacífico ela é uma fonte também escrita, só que ela tem uma diferença, ela é uma fonte bem grossa, e eu acho isso muito legal, né? Uma fonte bold sendo escrita. E eu particularmente acho isso muito legal, porque quase nunca a gente vê esse tipo de fonte, né? A fonte escrita normalmente ela é mais fininha, né? E eu gosto bastante da Pacífico exatamente por esse contraponto. Ela tem uma fonte um pouco mais grossa e isso particularmente me deixa muito feliz de utilizar ela em alguns tipos de trabalho específicos, tá? A Lobster, você deve conhecer, a Lobster ela é super, super conhecida essa fonte e eu acho que eu entendo muito bem porque ela também é uma fonte escrita com um estilo um pouco diferente, né? Ela é um pouco mais grossa também. Só que uma coisa que eu gosto bastante da Lobster é a visibilidade que ela dá para a fonte, né? Ela é uma fonte escrita, ela é uma fonte que tem ali todo o desenho dela sendo bem feito, né? Bem desenhadinha, mas ela tem... Se você bate o olho, você sabe exatamente o que está escrito. E isso é muito bom, cara. É muito importante quando você bate o olho e você sabe exatamente aquilo que você está lendo, né? E a Lobster, ela traz isso. Eu utilizei isso para essa fonte aqui especificamente para uma marca de marmita fit. Então... Porque, eu não sei, eu acho que eu gostei da fonte, eu gostei da forma como ela se apresentava, como ela era tranquila, né, na hora de fazer a leitura em tamanhos maiores e tamanhos menores. E a Lobster, ela tá no meu coração também exatamente por conta disso, porque ela tem uma boa visibilidade e eu já fiz alguns trabalhos utilizando ela. A gente acaba aqui essa parte das fontes escritas e a gente vai para as sans serif, né?
fontes sem serifa. E a primeira que eu quero mostrar para vocês é a Walkway, cara. A Walkway, ela é uma fonte muito legal, ela tem muita visibilidade. Eu gosto muito do fato de que ela funciona de diversas formas. Quando você baixa a fonte, você baixa uma família de fontes e todas elas têm uma visibilidade muito legal. E a forma, né? Eu gosto muito de como que ela é simples de ler quando você bota ela num texto, por exemplo. E a Walkway, ela é uma fonte muito bonita também, então eu gosto muito dela. Eu utilizo bastante ela, principalmente quando eu preciso de algum texto corrido, eu sempre utilizo a Walkway. E a próxima fonte também que eu quero mostrar para vocês, que é essa aqui, que é a Poppins. Cara, quando eu não sei o que eu vou usar, quando eu não sei qual a fonte que eu posso utilizar, eu uso a Poppins, porque ela é a fonte que você utiliza quando você não tem mais fonte para utilizar. Eu falo isso com bastante certeza, porque assim, a Poppins ela se tornou a minha nova Monte Serrat. E eu não tô zoando, eu tô falando sério, cara. Monte Serrat, como muitos de vocês sabem, sempre foi a minha fonte favorita, né? Eu sempre utilizei muito ela. Mas hoje em dia eu utilizo muito mais a Poppins do que ela, porque ela tem uma visibilidade muito boa em texto, cara. E eu gosto muito do fato de que a família da fonte, ela se completa muito bem. Então muitas vezes eu estou utilizando uma fonte, né, uma parte da Poppins, que é, por exemplo, a Black, e aí eu utilizo, por exemplo, a Semi-Bold Itálica, porque ela funciona também super bem junto. Então, utilizar toda a família de fontes dela me ajuda muito. Eu utilizo muito essas fontes e particularmente eu quero mostrar aqui para vocês essa fonte aí também, que para mim tem sido a minha fonte mais utilizada nos últimos tempos. A próxima que eu quero mostrar para vocês, ela é a Oswald. Essa fonte eu já mostrei ela em outro vídeo, se eu não me engano, mas eu gosto muito dela exatamente pela forma diferente que ela é. Ela é uma fonte também sem serifa, só que ela tem uma diferença em relação às outras. Quando você bate, por exemplo, o olho numa Poppins, por exemplo, você vê um texto um pouco mais baixo, digamos assim. E a Oswald, ela tem letras mais altas, e isso eu gosto muito, sabe? Porque é um estilo diferente de trazer uma mesma mensagem. Não é toda fonte sem serifa que é uma fonte sem serifa igual. Então isso é muito legal, a forma como ela se dispõe de maneira diferente é muito interessante. E ela faz bons pares, né? Quando, por exemplo, eu vou utilizar uma fonte serifada, eu gosto bastante de utilizar a Oswald porque ela tem um aspecto serifado sem ter serifa. E isso é muito legal, eu gosto muito. A próxima que eu quero mostrar para vocês, aqui já saindo das fontes sem serifa e indo para as fontes com serifa. Eu vou mostrar para vocês a fonte que eu mais utilizo dentro das fontes serifadas, que é Playfair Display. Cara, eu uso essa fonte para tudo na minha vida, sem brincadeira. Eu preciso de um texto corrido, eu boto a Playfair Display. Eu preciso fazer uma marca de luxo, eu uso a Playfair Display. Eu preciso de qualquer coisa na minha vida, eu boto a Playfair Display. Eu acho que essa, junto da Poppins, tá sendo assim, as duas fontes que eu mais utilizo nos últimos tempos. E não é brincadeira, eu utilizei nas últimas 3 marcas de advogado que eu fiz, eu utilizei a Playfair em todas as marcas. E eu gosto muito da forma como ela é diferente quando você tem, por exemplo, a forma regular dela e a forma itálica. Olha como que muda, né? É a mesma fonte, só que ela é itálica aqui e ela é totalmente diferente. A Playfair, ela é sensacional, cara. Baixa essa fonte, utiliza ela. Tá aí um estilo que você pode utilizar, né, para advogados, né? Esse é um segmento de mercado que talvez possa ser interessante para você utilizar. Playfair Display é com certeza a fonte que eu estou mais utilizando junto da Poppins nos últimos tempos. E a última que eu quero mostrar para vocês é a Abril Fat Face. É uma fonte também serifada, só que olha só como é que ela é diferente. Ela é uma fonte mais grossa e isso é muito bom. Eu gosto muito dessa fonte especificamente aqui. Eu gosto bastante porque quando você tem, por exemplo, a Abril Fat Face utilizada para o logo, e quando você precisa colocar, por exemplo, um subtítulo naquele logo ou um slogan naquele logo, e aí eu utilizo aqui, por exemplo, a Poppins aqui embaixo, ela dá um contraste muito legal. Eu gosto muito. Eu utilizei essa fonte aqui para poder fazer uma marca para uma boutique de carnes e eu não me arrependo em nada. É muito bonita, a forma como você pode escrever e ela tem uma boa visibilidade também, me deixaram muito felizes quando eu utilizei ela, e tá aí mais uma indicação para vocês.
Bom, galera, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Essas foram 11 dicas aí, 11 fontes que eu utilizo bastante e que eu gostaria que vocês também utilizassem. Lembrando, os links delas estão todos aqui embaixo na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo. Falou!